Sabe quando a gente pega um texto para ler e, nossa, que tédio. Ou pior, a gente termina e não entendeu nada. Pois é, a resposta, o segredo para evitar isso, está num conceito bem legal chamado informatividade. É sobre ele que a gente vai conversar hoje e descobrir como fazer qualquer comunicação ficar, sabe, muito mais cativante. Olha só nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender como as palavras viram texto. Depois, vamos descobrir esse tal de ingrediente surpresa, a informatividade. Aí a gente explora os 3 níveis dela, vê por que o público é a peça-chave e, no final, junta todas as peças. Vamos lá? Então, para começar, vamos construir a base. O que será que transforma um monte de palavras soltas em um texto de verdade? A resposta está numa metáfora incrível, a de tecer. É bem legal pensar nisso. A própria palavra texto vem lá do latim texo, que quer dizer exatamente isso, tecer, entrelaçar. É uma imagem perfeita, né? Um texto não é só uma fila de frases, é uma construção, um verdadeiro tecido de ideias, onde quem escreve e quem lê costuram juntos um significado. E para esse tecido ser considerado um texto de verdade, ele precisa seguir, olha só, 7 critérios. Coisas como coesão, coerência, mas hoje o nosso foco vai ser todo no número 3. Um elemento que, olha, muitas vezes passa batido, mas que é simplesmente fundamental para prender a atenção de quem lê, a tal da informatividade. E aqui a gente chega no ponto principal. A informatividade é aquele tempero especial, sabe? É o que faz a diferença entre um texto que a gente abandona na metade e aquele que não dá para parar de ler. A definição clássica já diz tudo. Informatividade é, basicamente, o nível de surpresa, o quanto aquela informação é nova ou inesperada para quem está recebendo a mensagem. É quase como se fosse o fator surpresa da comunicação. A lógica por trás disso é bem simples, na verdade. De um lado, a gente tem a informação previsível. É super fácil de entender, mas corre um sério risco de ser chata. Do outro lado, a inesperada. Ela exige um pouquinho mais da nossa cabeça para processar, mas é infinitamente mais interessante. O grande segredo da comunicação é justamente achar o equilíbrio entre esses dois. E para dominar esse equilíbrio, a gente precisa sacar que a informatividade funciona em 3 níveis diferentes. Vamos dar uma olhada em como cada um deles funciona e qual o efeito que eles causam. Resumindo, é assim. O nível baixo é super previsível, então pode ser bem entediante. O nível alto é muito interessante, mas tem o risco de confundir se for demais. E o nível médio? Bom, esse é o ponto ideal, o chamado sweet spot para a maioria das situações. Ele equilibra o que já é conhecido com o que é novo. Vamos falar do nível baixo. Ele é feito daquelas informações que todo mundo já sabe. Sabe, o óbvio? Ele é importante para dar um contexto, mas um texto que só tem isso fica repetitivo e chato, muito rápido. Ninguém aguenta ficar lendo o que já sabe, né? Agora, o ponto ideal. A informatividade média é onde a mágica acontece. Ela mistura o que o público já domina com pitadas de informação nova, criando uma ponte. Isso deixa o conteúdo fácil de seguir, mas ao mesmo tempo valioso, interessante. É aqui que a boa comunicação brilha. E aí a gente chega no nível mais poderoso. A autoinformatividade é quando o texto joga uma informação que quebra totalmente o que se esperava. É a famosa quebra de expectativas. Exige mais esforço de quem está lendo? Sim, mas a recompensa é um impacto muito, muito maior. Olha só que exemplo genial. Começar uma frase dizendo que a água não é hidrogênio e oxigênio é uma quebra de expectativa na hora. A gente pensa, ué, como assim? Isso força uma tensão total. E aí, a informação que vem depois, sobre o deutérium, se torna muito mais impactante por causa dessa abertura surpreendente. Ok, então a questão crucial é como a gente escolhe o nível certo. A resposta não está no texto, mas sim em quem vai ler. A informatividade não é algo fixo, ela é totalmente relativa ao público. Essa pergunta é de US$ 1 milhão, né? Pensa só. O que é uma informação super básica, de nível baixo, para um especialista, pode ser uma novidade incrível, de nível altíssimo, para alguém que é leigo no assunto. Conhecer o público é o primeiro e talvez o mais importante passo para se comunicar bem. Reparem neste primeiro exemplo sobre o coronavírus. A linguagem é simples, faz comparações com algo conhecido, como o resfriado comum, usa conceitos que todo mundo entende. Para o público geral, isso aqui é uma informatividade média. É claro, é direto e equilibra o que talvez já se saiba com o que é essencial. Agora, compara com este outro texto. Zoonose respiratória sistêmica, família coronaviridae.
Para um leigo, isso seria de altíssima informatividade, talvez até confuso demais. Mas para um especialista, essa é a linguagem do dia a dia deles, de informatividade média para eles. Isso mostra perfeitamente como o mesmo assunto exige abordagens totalmente diferentes. Certo. Agora que a gente entendeu a teoria, como é que isso vira uma ferramenta prática no dia a dia? Vamos amarrar as pontas e ver as chaves para aplicar a informatividade de um jeito consciente e estratégico. A mensagem final é essa: informatividade é o que move o interesse. A grande habilidade é saber dançar entre os níveis, usar o baixo para dar a base, o médio para informar de verdade e o alto para causar impacto. E a regra de ouro que amarra tudo: sempre pense para quem se está falando. Achar aquele ponto perfeito entre o tédio e a confusão, essa é a arte da grande comunicação. E com isso, fica a reflexão final, né? Da próxima vez que for preciso escrever, sei lá, um e-mail, um relatório, uma apresentação, vale a pena parar um segundo e pensar: qual vai ser o nível de surpresa aqui? Qual a dose certa para realmente conectar e cativar? Porque no fim das contas, essa escolha, ela pode mudar tudo.